Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Quem é cristão raiz conhece o hino da harpa 422, que externa uma das maiores promessas já feita pelo nosso Senhor Jesus, que é a promessa de nós morarmos para o céu. Você alguma vez já se perguntou qual o propósito realmente da igreja aqui na Terra? Queridos, eu confesso que durante muitos anos eu me fiz essa pergunta, e não é uma pergunta que alguém não possa dirigi-la para ela mesma, para si ou para Deus, acerca de qual propósito Deus tem em sua vida ou através da sua vida. Qual o propósito realmente de você? O propósito de você ter sido salvo por Jesus? O propósito da sua vida numa igreja, numa função? São perguntas que todos nós devemos nos fazer ao longo do tempo. Queridos, à luz da Bíblia, a igreja tem 2 propósitos aqui na Terra. Isso mesmo. Então eu quero, nesse curto e breve vídeo, mostrar para você, à luz da Bíblia, das Escrituras Sagradas, os 2 principais propósitos ou objetivos da igreja aqui na Terra. Você está pronto? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9, diz da seguinte forma: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para conosco. Agora, olha o propósito, o primeiro propósito, olha só. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, vírgula, agora, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeiro propósito da igreja está na terra. O primeiro propósito é de servir a Deus, tá bom? Deus nos chamou para servi-lo. Deus nos chamou para que seu nome fosse glorificado através da minha e da tua vida. Deus nos chamou para que seu nome, seu soberano nome, fosse exaltado, magnificado no meio da tua família. Deus nos chamou para servi-lo, em primeiro lugar. Agora, o segundo propósito está no versículo de número 10, tá? De 1 Tessalonicenses, que diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O primeiro propósito da minha vida, da sua vida em Cristo Jesus, é de nós servirmos a Ele. O segundo é de nós esperarmos pacientemente pelo seu retorno. Isso mesmo. Nós estamos nesse lugar, nessa terra, que é uma das maiores dificuldades que todo cristão possa passar nessa sua caminhada árdua, né? Nessa sua trajetória que já tem durado provavelmente 20 anos, 30 anos, 5 anos, ou você que está no começo de carreira, você que é um novo convertido, que meses atrás acabou saindo da linha de saída, está na direção de uma linha de chegada. O mundo em si é um dos nossos maiores desafios.
Mas o propósito de nós ainda estarmos aqui nesse lugar é para servi-lo a Ele, e o segundo, para esperarmos o arrebatamento da igreja. Servir Jesus é doar o seu tempo para Ele. Servir a Ele é andar de acordo com a vontade dEle. Em Mateus, capítulo de número 7, Jesus está num monte, e é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, aonde ele dirige muitos ensinamentos importantes acerca de como nós devemos andar, de como devemos agir, de como devemos nos posicionar. E no versículo de número 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, o propósito divino na nossa vida aqui é de nós servirmos a Ele conforme a vontade dEle. Quando você abre mão da sua própria vontade, quando você abre mão daquilo que outrora era pessoal, particular, daquilo que tinha valor para você, abrindo mão para servir um Deus grande, para se colocar debaixo da vontade dele, você cumpre o primeiro propósito. Você está servindo a ele. Em outra passagem, Lucas escreve uma fala do nosso Senhor Jesus, que ele diz assim: por que me chamas de mestre ou de senhor, se não fazes o que eu mando? Se vocês não fazem o que eu peço, o que eu ordenei. Servir a Deus não é andar conforme os desejos da minha carne, conforme as paixões da minha carne. Porque a carne nos leva para longe de Deus, nos tira do propósito de Deus, nos arranca do céu, nos tira ou nos afasta do primeiro propósito, que é de nós servirmos a Deus enquanto estivermos aqui. A carne quer nos levar para a imoralidade, quer nos levar para a idolatria. A carne quer nos levar para o fundo do poço. Por isso que Jesus, em Mateus, capítulo de número 26, 41, disse que a carne, na verdade, ela é fraca, mas fraca para buscar as coisas de Deus. Não se trata que a carne é fraca para pecar ou para se abraçar com um mundo totalmente desvirtuado, desqualificado, apodrecido internamente, conforme Gênesis 6, versículo 11, a terra estava coberta de violência e de corrupção. No grego original, há apodrecimento interno. A cultura estava doente, apodrecida, os valores da família na época de Noé estavam apodrecidos. A sociedade em si estava apodrecida, os valores estavam apodrecidos. Não é diferente nos dias de hoje. Mas quem era a igreja na época do Antigo Testamento, tipologia, símbolo, Noé, símbolo tipologicamente de que? Da igreja que será arrebatada. Um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, um homem que alcançou o testemunho por conta da sua fé no meio dos seus contemporâneos. Um homem que, independente da corrupção extrema, externa, generalizada, por parte do mundo antigo da época, não se deixou se levar, cumpriu até o fim o seu propósito, qual? De servir a Deus. E por recompensa, por conta da sua fidelidade, foi poupado não só ele, mas 7 pessoas do juízo coletivo que Deus enviou sobre a terra. Queridos, o propósito, o meu propósito, o propósito de você é de servir a Deus na obediência, na integridade. Sirva a Deus e você não irá se arrepender de absolutamente nada. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, que Deus não nos chamou para a imundície. Servir a Deus é ter uma vida santificada, separada de tudo aquilo que pode nos separar de Deus. Servir a Deus é ter autocontrole de suas necessidades e emoções.
Salomão vai dizer em Provérbio capítulo 4, versículo de número 23, que o que se deve guardar deve ser o coração, porque dele procede as fontes para a vida. É de dentro do coração que procede os furtos, os homicídios, as invejas, a glutonaria, a luxúria, como disse Jesus em Mateus capítulo 15. Um grande pregador, ao escrever um dos seus conselhos para a igreja, escreve da seguinte forma, que ele achava que o seu velho homem tinha se afogado no dia do batismo, mas ele percebeu que ele tinha que crucificá-lo todos os dias. Servir a Deus é crucificar a sua carne todos os dias. Servir a Deus é disponibilizar do dom que não é seu, mas do dom que Deus te deu para servir a igreja, para servir ao próximo, para servir uma sociedade. Como disse o próprio Jesus em Mateus 25, que narra a parábola dos talentos, aqueles talentos naquela época eram um peso, era uma moeda de muito valor. Jesus estava expondo o valor que o dom espiritual que o Espírito Santo te deu tem para ele e que deve ter para você. E que esse dom, ele é dado pelo Espírito Santo a mim e a você, para que você sirva a ele conforme a sua capacidade. Esperar o arrebatamento é um dever, é uma regra no meio da igreja. Quem realmente espera o arrebatamento são aqueles que estão atuando, trabalhando, que estão se dedicando ao longo de meses ou até mesmo de anos, dedicadamente falando, ansiosamente falando, não tendo o seu coração nas coisas deste mundo, nos valores que serão fragmentados pelo fogo nesse mundo. Mas o coração daquele que espera o arrebatamento da igreja, o seu coração está nas coisas de cima. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo 1, ele diz, se nós já ressuscitamos em Cristo Jesus, devemos buscar as coisas que são de cima, não as coisas que são da terra. E no versículo de número 2 ele diz, devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de cima. Nós, com a igreja do Senhor, devemos cumprir esses dois propósitos, de servi-lo e de esperarmos ansiosamente, pelo quê? Pelo arrebatamento, pela sua chamada. A trombeta certamente tocará, como diz o apóstolo Paulo em duas passagens de duas cartas que ele escreve. Em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 17, diz, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que dormem em Cristo Jesus, que serão justamente ressuscitados em corpos de glória, e nós, na sequência, seremos transformados também em corpos de glória. Queridos, que dia glorioso é esse! Mas qual o segredo, pastor, para servir a Deus e para esperar o arrebatamento da igreja? Diz a própria palavra, Tiago 5, versículo 7, diz, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Paciência. Mesmo que as coisas estejam extremamente difíceis para você, mas tenha paciência. Que Deus te dê graça, que Deus te dê força. Enquanto isso, você vai ler pacientemente a Bíblia. Pacientemente você vai buscar o Senhor em oração. Pacientemente você vai justamente utilizar do dom espiritual para servir a Ele, servir ao próximo, servir a sua comunidade de fé, onde você congrega, para que o nome dele redunde honra e glória até o dia do arrebatamento. Querido, que Deus te abençoe. Que palavra maravilhosa. Palavra é essa de esperança para o meu e para o teu coração. Que Deus abençoe tua vida em Cristo Jesus. Aleluia.